Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 16.2, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Calcule a integral de linha integral na curva C de f escalar com dr, onde C é dada pela função vetorial r de t. Função f de x, y, z igual seno de x em i mais o cosseno de y em j mais x vezes z em k. R de t é igual a t ao cubo em i menos t quadrado em j mais t em k. 0 é menor ou igual a t, t menor ou igual a 1. Bom, o objetivo do exercício é calcular a integral de linha f escalar dr, ou seja, na curva C. Para isso, precisamos ter aí a integral em único parâmetro. Então, pegando aí o vetor f que está aí, que é função de x, y, z, está em função de x, y e z, a gente tem que deixar em função de uma única variável, que seria aí o parâmetro t, tá? Do vetor r, que a gente tem aí, vetor r igual a t ao cubo em i menos t quadrado em j mais t em k, a gente tira aí a condição que t ao cubo é o x. Então, x é igual a t ao cubo. O menos t quadrado é o y. Então, y é menos t quadrado. E mais t é o z. Então, z é igual a t. Com essa parametrização, que é dado aí pelo vetor r, a gente pode escrever o vetor f, né, em função de x, que é t ao cubo, em função de y, que é menos t quadrado, em função de z, que é t. Parametrizando f. Então, fica o seno de x é t ao cubo, isso em i. Aí temos mais o cosseno de y é menos t quadrado em j. E temos mais x vezes z, ou seja, mais o x, que é t ao cubo, vezes o z, que é t, isso em k, tá? Então, temos aí o f de forma parametrizada. Para calcular a integral de linha, a gente precisa do diferencial aí dr. Então, a gente tem o vetor r, o diferencial do vetor aí, dr em função de t, vai ser igual, derivando t ao cubo, 3t ao quadrado, em i. Derivando menos t quadrado, menos 2t, em j. E derivando t, mais 1, em k. Derivei em relação a t, multiplica pelo diferencial dt. Então, a gente pode escrever a integral de linha de f escalar com dr como sendo igual. Integral, parâmetro, né, é t. Vamos fazer integral em dt. Os limites de t estão especificados. É de 0 a 1. De 0 a 1. O vetor f, escrevendo aqui na forma de componentes, tem componente x, seno de t ao cubo. Então, seno de t ao cubo, vírgula. Tem componente y, cosseno de menos t quadrado, vírgula. Componente z, t ao cubo vezes t. Temos aí que é t à quarta. T à quarta em z. Escalar com o vetor dr. O vetor dr tem componente aí 3t quadrado. 3t quadrado, vírgula. Tem componente menos 2t em y e componente 1 em z. E é multiplicado aí pelo diferencial
dt, que é o diferencial aqui da integral. Então, antes de fazer a integral, temos que realizar o produto escalar. Então, vamos ter integral de 0 a 1. O produto escalar multiplica componente com componente e soma. Então, aqui vamos ter seno de t ao cubo vezes 3t quadrado. Então, fica 3t quadrado. Seno de t ao cubo, escrever assim primeiro para não confundir que o 3t quadrado está multiplicando esse t ao cubo do seno. Aí depois temos mais cosseno de menos t quadrado vezes menos 2t. Aí vamos ter menos 2t vezes o cosseno de menos t quadrado. E temos t à quarta, que multiplica 1 mais aí t à quarta. Tudo isso daí, integral em dt. Essa integral e essa integral a gente faz por substituição, tá? Então, vou aplicar substituição para fazer aqui. Aqui, esse t ao cubo eu vou chamar de u. Então, eu vou fazer que u é igual a t ao cubo. Aí, vou derivar desse lado da du, derivada de t ao cubo, 3t quadrado dt. Então, esse 3t quadrado juntamente com dt vale du. Aí eu posso trocar os limites de integração. Tinha aqui 0, né? Então, quando t é 0, a gente tem que u vai valer 0 ao cubo, ou seja, 0. E quando t for 1, a gente tem que u vai valer 1 ao cubo, ou seja, 1. Os limites vão permanecer igual quando eu fizer a substituição. Aí eu tenho, aplicando a substituição aqui também, vou pegar esse termo aqui e vou chamar de v. Então, eu tenho que v é igual a menos t quadrado. Aí, deriva aqui, derivada de v dá dv, derivada de menos t quadrado dá menos 2t dt. Então, esse menos 2t aqui com dt vale dv. Aí, substituindo os limites de integração, que era 0, então eu tenho, quando t é 0, v vai valer menos 0 ao quadrado, 0. E quando t for igual a 1, que é o limite superior, vai valer menos 1 ao quadrado, ou seja, v vale menos 1. Então, eu vou ter que a integral vai ficar integral. Essa primeira integral, os limites ficam de 0 a 1. Aí eu vou ter o seno aqui, mantém. O seno de u vezes o diferencial aqui, que vai ser du. Aí eu vou ter aqui, como o sinal de menos acompanhou, vai ficar positivo. Aí, integral, o limite agora vai ser de 0 até o limite superior, que é menos 1. A função cosseno mantém. Ali dentro, onde era menos t quadrado, virou v. E onde era menos 2t com dt, vira dv. E ali fica mais integral, o limite mantém, que era de t, de 0 a 1, de t à quarta dt. Agora a gente pode fazer as três integrais simultaneamente. Como eu substituí os limites de integração, não precisamos voltar para a variável t. Então, vamos ter que vai ficar igual a integral do seno de u é menos o cosseno de u, que varia de 0 a 1. A integral do cosseno de v é mais o seno de v, que varia de 0 a menos 1. E aqui a integral de t à quarta é mais t à quinta sobre 5, que varia de 0 a 1. Substituindo os limites de integração, a gente vai ter menos o cosseno do limite superior, que é 1, aí menos o limite inferior. Então, a função que era negativa fica positiva, o cosseno do limite inferior, que é 0. Aí aqui vamos ter mais o seno do limite superior, que é menos 1, menos o limite inferior. Então, fica menos o seno, o limite inferior é 0. E vamos ter mais
aqui substituindo o limite superior, 1/5 dividido por 5, menos o limite inferior, que ficaria menos o 0 elevado à quinta sobre 5. Então, aí, calculando, aqui 0 sobre 5 dá 0, aqui fica 1/5, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Aqui não dá para calcular, deixa dessa forma mesmo. Então, aqui a gente vai juntar 1 com 1/5, né? Então, a gente vai reescrever aqui a integral de linha aí de f dr, que é o que eu estou procurando, vai ficar 1 com mais 1/5, que é 6/5. Aí aqui eu tenho menos o cosseno de 1. Aqui o seno de menos 1θ é igual a menos o seno de θ. Então fica menos, o menos vem para fora, o seno de 1, tá? E aí, 1 radiano, a gente deixa dessa forma mesmo, não precisa calcular. Temos aí o valor da integral de linha. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!